Imagina se Deus entregar a chave na tua mão, colocar uma porta e dizer assim: os seus adversários, quem te bateu, te pisou, te traiu, te massacrou, precisa passar naquela porta e a chave não está mais na minha mão, está na sua. Você decide se você abre ou não para ele. Você abriria a porta para eles passarem ou você fecharia para eles morrerem? Aí você vai descobrir se você tem problema ou não. O José teve 2 filhos no Egito. E quando José teve 2 filhos no Egito, Deus curou José. E José põe o primeiro nome do filho de Manassés. Qual o primeiro nome? Porque a palavra Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer. O que Manassés quer dizer? Até as crianças falam agora. Vai lá. Esquecer de quê? Isso aí. Parabéns, irmão. Isso mesmo. Deus me fez esquecer de tudo que me fizeram, de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Agora eu posso governar. Os irmãos me perdoam, alguém vai ficar triste comigo agora? Você quer ver uma pessoa que não foi curada? Você já se sentiu frustrado por não conseguir manter o hábito de ler a Bíblia? A vida corrida, os altos e baixos da rotina fazem com que você perca a motivação. E o que começa com tanto empenho acaba ficando para trás. Eu entendo sua dor. E criei um plano de leitura de 365 dias, organizado e fácil de seguir. Não se perca mais. O planner está no primeiro link da descrição. João, capítulo de número 5. Todos encontraram? Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque com 5 alpendres, que em hebraico se chama Betesda. Ali ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Eles esperavam que a água fosse movida, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque depois da água agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que estava enfermo há 38 anos. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava naquele estado há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. E quando eu tento entrar, chega outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta, toma a tua cama e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou a sua cama e começou a andar. Versículo de número 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Repitam comigo bem forte. Mais tarde. Mais forte. Mais tarde. Mais tarde. Jesus o encontrou no templo. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o texto de João, capítulo de número 5, é um capítulo muito conhecido desse evangelho. É uma história muito interessante e por isso se tornou tema de livros, de mensagens, de louvores, de reflexões. Com certeza você já viu, leu ou ouviu alguma coisa acerca de João, capítulo de número 5. O texto começa a nos dizer que em Jerusalém havia uma festa. O que havia em Jerusalém? É bom entender que essa festa, pastor João, era uma festa religiosa. Não era uma festa pública para todo mundo, era uma festa entre os judeus. Era uma festa entre os judeus. E Jesus, como judeu, sobe a Jerusalém e Jesus está indo para a festa. Para onde Jesus está indo? Porque em Jerusalém está tendo o quê? Uma festa. Só que quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus se lembra que em Jerusalém não tem só uma festa. Em Jerusalém também tem um tanque. E lá no tanque não tem festa. Imagina os irmãos que dentro da mesma geografia, da mesma cidade, está tendo uma, e na mesma cidade tem um. Então você imagina que tem um na festa, dançando, sorrindo, celebrando, comemorando, e do lado tem um no tanque,
gemendo, chorando, sofrendo. Porque a geografia não determina. Tem gente que está aqui, ó. Aqui nós temos olha a quantidade de pessoas. Tem gente aqui no melhor momento da vida. Tem gente aqui no pior momento da vida. Tem gente aqui no melhor momento do casamento. Tem gente no pior. Tem gente vivendo o melhor tempo da saúde. Tem gente vivendo o pior momento. E está todo mundo na mesma cidade. Na mesma igreja. No mesmo lugar. Quando Jesus chega em Jerusalém, Jesus faz uma coisa, pastor Marcos, só ele sabe fazer. Ele muda o itinerário. Porque Jesus sobe a Jerusalém para ir onde? Vamos lá? Só que Jesus, quando chega em Jerusalém, diz assim: eu vou na festa, mas não vou agora. Para onde o senhor vai agora, Jesus? Agora eu vou no tanque. Quem está na festa já está feliz, quem está na festa já está comemorando, quem está na festa já está celebrando, quem está na festa já está alegre. Eu primeiro vou visitar quem está chorando, quem está gemendo, quem está sofrendo. E Jesus agora, em vez de ir para a festa, vai para o tanque. Lá no tanque tem uma multidão de cego, de coxo, de paralítico, de ressecado. Lá não tem gente feliz. Lá não tem comemoração. Lá não tem felicidade. Lá não tem celebração. E no meio daquela multidão, um homem chama a atenção de Jesus. Era uma multidão de enfermos. Quantos enfermos? Mas um homem chama a atenção de Jesus. É sobre este homem que eu quero falar com vocês, com muita paciência, bem tranquilo, mas nós vamos chegar lá. Esse homem tinha um problema. E é sobre o problema deste homem que eu quero pregar. Na verdade, esse homem estava ali, na beira do tanque, porque ele queria ser, está vendo como todo mundo sabe? Ele queria ser curado. E o problema dele não era a doença. Sabe qual é o maior problema que nós enfrentamos como igreja hoje? Nós buscamos uma coisa quando na verdade precisamos de outra. Aquele homem colocou a enfermidade como se ele fosse curado, o problema dele resolveria. Aquele homem estava ali para ser? E se eu disser para os irmãos que se Jesus curasse aquele homem, o problema dele não estava resolvido? Porque o problema daquele homem era muito mais sério do que a doença. Tem gente pensando assim: meu problema é financeiro, meu problema é saúde. Tem pessoas aqui que se Jesus te curasse hoje, ele não resolvia seu problema. Tem pessoas aqui hoje que se Jesus te desse milhões em reais, seu problema não era resolvido. Porque o seu problema é muito mais sério do que você pensa. Esse homem tinha um problema que é abstrato. Porque o problema que se vê é mais fácil de identificar. Sim ou não? Porque ele é visível, ele é concreto. E quando o problema não se vê, porque ele não está fora de nós, ele está dentro de nós. Este homem tinha um problema seríssimo, chamado decepção. Qual era o problema desse homem? A decepção, pastor João, ela é considerada tão séria, até por Deus, que a Bíblia diz que você consegue conquistar uma cidade forte. Você conquista uma cidade amparada por sentinela, por exército, murada. Você conquista uma cidade murada, mas não conquista um irmão ofendido. Você é capaz de vencer um exército armado e não é capaz de conquistar uma pessoa ferida. É mais difícil conquistar uma cidade forte do que um irmão ofendido. Esse homem sofria alguns níveis de decepção. E eu contava para o pastor Marcos hoje que eu prego o evangelho há muitos anos. Eu comecei muito novo. E fazem cerca de 25 para 26 anos que eu viajo pregando o evangelho. E eu me deparo com esse problema todo dia. Muda a cidade, a igreja, e o problema é o mesmo. As pessoas estão desesperadas para resolver um problema da vida e, na verdade, o problema delas não é aquele. E a gente precisa ter esse diagnóstico de saber qual verdadeiramente é o problema, porque quando a gente descobrir, aí a gente vai resolver o problema de verdade. Esse homem, ele estava enfermo há 38 anos. Quanto tempo? Vamos lá com paciência que eu chego lá. Quantos anos? Não, diga forte. É pouco tempo ou muito tempo? Pouco ou muito? Muito. Você gostaria de esperar pela mesma bênção 38 anos?
A primeira decepção desse homem era com o tempo. Eu vou lendo, mas eu chego lá. Fica tranquilo, é porque eu preciso que você entenda. Olha o que está escrito no versículo de número 6. E Jesus, sabendo que ele estava naquele estado há muito. Então, o que levou Jesus até aquele homem? Saber que ele estava naquele estado há muito. Esse homem sofre de um problema que muita gente está sofrendo. O problema com o tempo. Porque você tem um relógio, você tem um calendário, você tem um projeto de vida, você tem expectativas, e você trabalha com datas. Só que quando você vai pegar o relógio de Deus não bate com o seu. O calendário de Deus não bate com o seu. E o tempo de Deus não bate com o seu tempo. Então você tem a tendência de se alegrar por Deus fazer antes do que você imaginava, ou a decepção de Deus fazer depois do que você esperava. Então tem gente feliz porque Deus fez antes. Pastor, eu estava esperando para o ano que vem, Deus fez logo agora. Eu estava esperando para o fim do ano, pastor, Deus já fez agora no começo do ano. E quando você espera para o ano passado, e Deus não faz nem no ano passado, nem no ano presente, nem vai fazer no ano que vem, você vai ter que esperar ele fazer no ano que ele quiser. Aí é que entra o seu problema. Porque nós temos uma seríssima dificuldade de aceitar o tempo de Deus. Porque nós gostamos de determinar o nosso próprio tempo. Esse homem está enfermo há 38 anos. Vamos relembrar quanto tempo? Dezembro está vindo aí, pastor João. E tem 25 anos que eu convivo com isso. As mensagens de dezembro são diferentes, elas mudam. De 1º de dezembro a seguir, você vai ver o que nós pregadores falamos a partir do dia 1º de dezembro. O ano ainda não acabou. É assim ou não é? Até o dia 31 pode mudar tudo. Irmão, tem gente que está ouvindo isso há 30 anos. Tem gente que está tão saturado de ouvir isso que ele nem amém ele diz mais. Ele diz, pastor, todo ano eu escuto isso. Isso para ele se tornou quase uma ladainha. De tanto ele ouvir, porque passou o ano 2000, 2001, 2002, 2003. E tem pessoas que estão tendo um problema com o tempo, porque Deus ensinou o salmista e Davi disse assim, ensina-me a contar os meus dias. Quando você se decepciona com o tempo, você passa a sofrer de ansiedade. Isso mexe com o teu humor, isso mexe com a tua fé, isso mexe até com a tua confiança. Porque você começa a perder a paciência e você começa a ficar ansioso pelas coisas que ainda não aconteceram. Você não consegue mais se deleitar em Deus e dizer, pastor, se não for hoje vai ser amanhã, se não vai ser amanhã vai ser depois, e eu vou esperar em Deus, porque a Bíblia ensina a esperar em Deus. Ensina não? Salmo 42 diz assim, por que te abates minha alma? Por que te afliges aqui dentro de mim? Qual é a outra frase? Espera em Deus. A Bíblia diz, espera pelo Senhor, Ele fortificará o teu coração. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Quem está esperando em Deus, que diz amém? Você concorda comigo que tem esposa feliz porque aceitou Jesus e o marido aceitou no dia seguinte, na semana seguinte? E você concorda comigo que tem esposa no Evangelho há 10 anos, há 15 anos, que ela está esperando o marido vir num culto e ele não veio até hoje? Você concorda comigo que tem mãe que viu Jesus fazer a obra na vida do filho dela e ela está satisfeita, mas tem a outra mãe que ela está orando, e não aconteceu nada até hoje. E parece que é o contrário, parece que quanto mais ela ora, mais piora. E os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando, aquilo que você esperava, a sua expectativa não é cumprida. E Salomão foi muito claro em escrever que a esperança demorada adoece o coração. Toda pessoa que espera muito tem um coração doente. Não é que ele perdeu a fé. O coração dele se torna um coração triste, de tanto esperar, porque o tempo machuca. Só quem já esperou sabe. Quem já esperou aqui pela mesma bênção muito tempo, mas muito tempo mesmo, é difícil esperar ou não? É tão difícil esperar, irmão, que você não gosta de fila nem em banco. Você não suporta nem a fila da lotérica. Se o pregador pregar e dizer assim, a tua vitória é hoje, até as crianças que estão na igreja vai levantar e vai dar glória a Deus. Se o pregador pregar e dizer assim, a tua bênção vai demorar, você vai falar para o pastor, nunca mais traz esse pregador aqui. Porque você não aceita que vai demorar. Agora pergunta para o teu irmão assim, e se demorar? E se demorar?
E se não for hoje? E se não for em 2023? Você vai terminar o mês de dezembro dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja gado, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Levanta comigo, quem está esperando em Deus, levante as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu controlo as estações e o tempo. Quando eu quero, eu faço parar o sol. Quando eu quero é rápido, quando eu quero demora. Deus faz tudo no seu tempo e na sua hora, porque Deus não trabalha nem com o nosso relógio, nem com o nosso calendário, mas não tem a sua promessa por tardia, porque fiel é aquele que prometeu. Quem acredita nisso, diga glórias a Deus. Talvez você entrou aqui hoje decepcionado com o tempo. Pastor, minha bênção não chega, pastor. Pastor, eu estou vendo gente contar vitória aí na segunda campanha, na primeira campanha. Qual dia que é da vitória aqui, pastor João? Quinta-feira. Pastor, eu vi gente contar vitória aqui na primeira campanha. Pastor, eu estou fazendo campanha desde que a igreja existe. Pastor, eu já fiz 10, 20, 30 campanhas. Tem gente que já fez 40, tem gente que já fez 50. Mas esse negócio é tão sério. Escute isso aqui, eu vou te provar na Bíblia, mas eu vou chegar lá. Só precisa da tua paciência. Pastor João, um homem chamado Elias, sobe para o monte, coloca o rosto no chão e vai orar. Aí ele diz para o moço assim: olha, eu vou orar, você vai ali e olha para a banda do mar para ver se o clima mudou, porque eu vou orar para chover. E a mudança de clima aparece lá. Vai lá e vê se mudou. Aí o Elias está aqui com o rosto no chão, orando. O moço vai lá, volta, bate no ombro de Elias e diz assim: não vi nada. Qual foi a resposta? Mais forte. De novo. Essa mensagem vai te preparar para ter mais paciência. Olha aqui. Seja sincero, irmão. Tem dia que você jejua, ora, vem no culto, chora, ora de madrugada. E aí você diz para alguém: agora vai lá e vê se mudou. Vai lá e vê se está curado. Vai lá e vê se melhorou. Alguém volta e diz o quê? E nada. Mudou nada, irmão. Você orou ontem? Orou, pô, não aconteceu nada não. Você está na campanha? Estou. Você fez sua campanha então à toa, porque até agora não aconteceu nada. Sabe o que Elias fez? Elias se levantou do monte, irado com Deus, disse: já que orar não funciona, eu vou parar de orar. Não. Elias continua ajoelhado no mesmo lugar e diz para o moço assim: eu não saio daqui não, é você que volta lá. Eu continuo orando, vai lá e volta. Volta lá e vê se mudou. Por 6 vezes o moço vai e volta dizendo: não vi nada, 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 não vi nada. Na 7ª vez o moço volta e diz: eu vi uma pequena nuvem. Deus te trouxe aqui para te dizer que às vezes é necessário insistir. Levante comigo as suas duas mãos aos céus, bem alto. Diga comigo: a tribulação. Diga mais forte: a tribulação produz paciência. Não, diga mais forte: a tribulação produz paciência. E a paciência produz a perseverança. Pegue a mão de um irmão e diga para ele assim: só tem paciência quem foi atribulado. Diga para ele assim: só é perseverante quem é paciente. Você está entendendo que é um processo? Pastor, eu quero ser paciente. Prepara para ser atribulado, porque é a tribulação que produz a paciência. E só quem é paciente consegue ser perseverante. Por que o senhor está pregando isso, pastor? Olha para mim. Tem gente que jogou a família para cima, jogou o casamento para cima, e não era para o casamento acabar. Ele não teve paciência de Deus trabalhar. Tem gente que mudou de cidade, pediu conta na empresa. Tem gente que mudou de rua, vendeu a casa, o carro, tomou um monte de decisão errada na vida, porque não teve paciência. Ele não foi perseverante. Por ele ter dificuldade com o tempo, o que ele faz? Já que o senhor não faz, eu vou fazer. Já que o senhor não está fazendo no tempo do Senhor, eu vou fazer no meu. Aí as consequências são trágicas, porque você não esperou o tempo de Deus. Olhe para alguém e diga para ele: espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Para tudo, espere o tempo de Deus. Tudo tem seu tempo. Mas vamos lá. A decepção desse homem, pastor Marcos, não é só com o tempo. Jesus vai até esse homem, pastor João, e faz para esse homem uma pergunta
humanamente sem sentido. Esse homem está 38 anos doente. Quanto tempo doente? Quanto tempo? E ele está lá no tanque para ser o quê? Para ser? Aí Jesus chega para o homem e pergunta assim: quer ser curado? Irmão, isso é pergunta. Eu estou 38 anos doente e alguém pergunta para mim se eu quero ser? Eu estou no hospital e alguém pergunta para mim se eu quero ser? Curado. Mas a pergunta de Jesus foi proposital. Porque Jesus agora está mostrando para o homem onde está o problema dele. Jesus vai fazer esse homem expurgar, vomitar o seu mal. O problema dele estava dentro dele. O problema desse homem era decepção. O problema desse homem não era doença. Jesus perguntou para ele: e aí, rapaz, você quer ser curado? Qual deveria ser a resposta? Qual deveria ser a resposta? Sim, eu quero ser curado. Claro que eu quero ser curado. Ele não respondeu. Porque o decepcionado não responde nem sim e nem não. O decepcionado explica. Aí esse homem olha para Jesus, pastor João, e diz assim: Jesus perguntou para ele: quer ser curado? Qual deveria ser a resposta? Sim. Jesus não perguntou para ele se alguém ajudava, se não ajudava. Não, Jesus só perguntou para ele: quer ser curado? Aí ele olhou para Jesus e não disse nem sim e nem não. Ele olha para Jesus e diz: diga bem forte comigo: não tem homem algum mais forte que me ajude. Mais uma vez. Se a primeira decepção dele era com o tempo, a segunda é com quem? Com os homens. Sabe o que esse Jesus está dizendo para esse? Sabe o que esse homem está dizendo para Jesus? Eu não acredito nos homens. Nós estamos vivendo uma época em que a pessoa está tendo dificuldade de acreditar no semelhante. Você vai encontrar, escuta aqui, essa mensagem é para hoje. Alguém aqui precisa dessa mensagem hoje. Não podia nem ser semana que vem, tinha que ser hoje. Deu errado da outra vez, pastor João, para mim chegar aqui hoje. Escuta aí. Quando você vê uma pessoa dizendo assim: cuidado com o amigo, hein? Seu amigo é Jesus, hein? Seu amigo é sua mãe. Esse camarada tem um problema. Essa mulher tem um problema. Quando você vê uma pessoa dizendo assim: os meus amigos todos não cabem na minha mão, não bate palma para ele. Ele está errado. Jesus disse assim que tem amigo que é mais chegado que um irmão. A Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Quem não tem amigo é que tem problema. Bem-aventurado é o homem que tem muitos amigos. Ele não vai nem ter medo quando enfrentar o inimigo na porta. Pastor, e por que tem gente que não tem amizade? Puxa o histórico, puxa a capivara dele. Foi traído. Ele contou o segredo para alguém que delatou. Alguém comeu na mesa dele e traiu a amizade dele. Alguém desrespeitou a família dele. Ele confiou o coração dele a alguém, e aquele alguém, na hora que ele mais precisou, abandonou ele. E ele passou a ter aversão. Você sabia que a doença tem uma síndrome? Eu não conheço nada de psicologia, mas tem uma síndrome que só pega, é uma doença emocional, que só pega quem cuida de gente. Síndrome de Burnout. Acho que o nome é esse mesmo. A pessoa passa a ter aversão ao ser humano, não acredita mais nas pessoas. Você conhece alguém que não acredita mais em igreja? Você vai falar de igreja: pai, vamos lá na minha igreja. Minha igreja é uma bênção. Você fala assim: não, igreja nenhuma presta não. Gosto de igreja não. Pai, vamos lá conhecer meu pastor, rapaz. Meu pastor é gente boa. Não, pai, pastor nenhum presta. Ele teve problema com um pastor. Chega para uma irmã que está aí precisando de casar, rapaz, precisando de sair da fila, mas teve tanto problema com relacionamento, com traição. Você chega para ela com uma palavra boa: ô irmã, a senhora vai casar. Ela diz: homem nenhum presta. Você vai falar para ele de amigo? Amigo nenhum, não, você não tem amigo. Você vai falar para ele de igreja? Nenhuma igreja presta. Então quer dizer que o problema é o mundo? Todo mundo está errado, só eu estou certo. Esse homem tinha um problema tão sério que algumas pessoas não acreditam mais em família. Você vai encontrar gente na igreja dizendo assim: pastor, meus amigos são de fora. Eu tenho mais amizade com as pessoas de fora que com as pessoas da minha casa. Eu não gosto de parente. Eu escuto isso todo dia, alguém dizer: não gosto de parente não, pastor. Eu não tenho sorte com parente não. Parente não presta. Está errado. Ele sofreu uma decepção e por causa da decepção que ele teve, ele está colocando todo mundo dentro do mesmo saco. Esse homem agora tem uma séria decepção com os homens. Você já percebeu que tem pessoa que tudo que ele faz, ele é parcial? Ele não mergulha no que ele faz. Ele dá um pedacinho do coração, ele põe um pé dentro, o outro fica fora. Ele é um amigo desconfiado. Ele é um membro da igreja desconfiado.
Ele está num relacionamento, mas ele não se entrega, ele fica ali desconfiado. E o medo de acontecer tudo de novo? E o medo de traírem ele de novo? E o medo dele sofrer tudo outra vez? Jesus foi lá, não foi para curar aquele homem, porque aquele homem podia até morrer doente se a decepção dele fosse tirada. O problema daquele homem é que ele tinha um problema muito pior do que a doença e não sabia. Mas hoje Jesus veio trazer você aqui, porque Jesus vai curar os seus relacionamentos. Levanta comigo as suas mãos aos céus. Jesus vai curar a sua família. Jesus vai curar suas amizades. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Jesus vai te cercar de pessoas boas. Jesus vai te mostrar que tem gente boa e gente que gosta de você. Jesus vai sarar teu relacionamento, tuas amizades, sua família. Quem crê nisso, diga glórias a Deus. Agora, eu vou falar só de um personagem. Só de um personagem. Para vocês verem o quanto isso é sério. Tem um personagem na Bíblia que todo mundo acha que ele é um segundo Jesus, né? Ele é até o tipo de Jesus na Bíblia, que é o José. O José, primeiro, ele foi invejado. Foi o quê? Segundo, ele foi traído pelos próprios irmãos. Por quem? Quem teve inveja dele? Quem jogou ele na cova? Quem vendeu ele como escravo? Por causa de quem que ele foi ser escravo no Egito? Por causa de quem que ele foi preso? José passou um período, do dia que ele foi invejado pelos irmãos ao dia que ele foi governador, ele passou um processo terrível na vida, por causa de tudo que os irmãos dele fez com ele. Foi caluniado pela mulher de Potifar, foi preso injustamente. Só que José agora vive uma promessa de Deus, e José sai da cela para ser o governador do Egito. Ele recebe uma mulher por esposa, tem 2 filhos com ela, e agora para governar José precisa estar curado. José precisa estar? Porque o propósito de Deus não era alimentar o Egito. O propósito de Deus era salvar Israel. E como Deus vai salvar Israel, se quem tem a chave do celeiro foi quem foi traído, quem foi pisado, quem foi vendido. Imagina se Deus entregar a chave na tua mão, colocar uma porta e dizer assim: os seus adversários, quem te bateu, te pisou, te traiu, te massacrou, precisa passar naquela porta e a chave não está mais na minha mão, está na sua. Você decide se você abre ou não para ele. Você abriria a porta para eles passarem ou você fecharia para eles morrerem? Aí você vai descobrir se você tem problema ou não. O José teve 2 filhos no Egito. E quando José teve 2 filhos no Egito, Deus curou José. E José põe o primeiro nome do filho de Manassés. Qual o primeiro nome? Porque a palavra Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer. O que Manassés quer dizer? Até as crianças falam agora. Vai lá. Esquecer de quê? Isso aí. Parabéns, irmão. Isso mesmo. Deus me fez esquecer de tudo que me fizeram. De todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Agora eu posso governar. Os irmãos me perdoam, alguém vai ficar triste comigo agora? Você quer ver uma pessoa que não foi curada? Quando canta, alguém canta assim: quem me viu passar na prova e não me ajudou. Aí ele vibra lá, vai me ver na bênção, vai se arrepender. Ele está com tanta sede de vingança, que o desejo dele é estar no palco e quem fez mal para ele na plateia. E ele anda dizendo o tempo todo que eles vão pagar, eles vão se arrepender. Esse sentimento não é de Deus não. Você não está curado não. O seu problema é tão sério que você quer ver Deus cobrar de quem te fez mal. Você quer ver quem te fez mal morrendo, padecendo, pagando. Só que agora eu te pergunto: como Deus vai te entregar a chave do celeiro, se quem precisa do pão, precisa do teu perdão? Ou Deus te cura, ou você não governa. Tem muita gente que já está governando em alguma área da vida, e Deus nunca te entregou a chave, porque você nunca perdoou. Deus nunca te entregou a chave, porque você nunca esqueceu. Alguém me pergunta assim: pastor, então Deus põe a gente retardado? Então quer dizer que me traíram, me bateram, me venderam, me jogaram na cova, me caluniaram, e da noite para o dia eu vou esquecer? Não, o esquecer de Deus não é aqui não, irmão. O esquecer de Deus não é aqui. Diga para o teu irmão: o esquecer de Deus não é aqui. Aponta para o coração dele, diga para ele: o esquecer de Deus é aí. Não é aqui, é aqui. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, como saber se Manassés nasceu ou não? Vou te dar 30 segundos para lembrar de alguém que te fez mal. Lembra dele. Se o coração não azedar, se você não sentir raiva, se você não sentir ranço, se você não sentir antipatia,
Se você bater tete a tete, olho a olho com quem te fez mal, e você não sentir raiva, você não sentir ódio, você não sentir vingança, parabéns. Você está curado. Agora, se você atravessar o caminho de quem te fez mal e o seu coração azedar, e você olhar assim, sentir pavor, sentir nojo, sentir aversão, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você não foi curado. E quem não foi curado, Deus não pode entregar a chave do celeiro. Olha para alguém, pegue na mão dele, mas agora olha firme, que eu estou chegando lá. Diga para ele assim: você precisa gerar Manassés esta noite. Esta noite, Deus te fará esquecer. Olha para mim. Vamos chegar lá? Pastor, como saber se Manassés ainda não nasceu? O camarada cometeu, pastor João, uma traição há 10 anos atrás. Está curado, restaurado, crente, toma ceia, é fiel à mulher. Mas na primeira discussão que eles têm, ela lembra ele de quê? Do que ele fez há 10 anos atrás. Manassés nasceu? Não. Porque quando Manassés nasce, Deus me faz esquecer. Todas as vezes que você discute com uma pessoa e diz para ela: você acha que eu esqueci do que você me fez? É um sinal de que você está doente. É um sinal de que você não está bem. E você está achando que o teu problema é dinheiro. Você está achando que o teu problema é saúde. Você está achando que se Deus levar você para a Europa, resolve o teu problema. Você está dizendo: ah, pastor, se eu estivesse na América, minha vida era outra. Não era não. Porque o problema não está fora de nós. O problema não está na geografia. O problema está dentro de nós. Mas hoje nós vamos gerar Manassés. E Deus vai nos curar por dentro. E nós sairemos daqui dizendo: Deus me fez esquecer. Levante comigo as suas duas mãos aos céus e segure levantadas aos céus, mas bem alto. Eu vou te entregar uma profecia aqui na palavra. Segura as duas mãos levantadas. Alguém vai te perguntar assim: mulher, como que você consegue viver dentro daquela casa? Como que você convive com aquele homem? Como que você consegue estar naquele mesmo lugar? Sabe qual vai ser a tua resposta? Diga bem alto: Deus me fez esquecer. Alguém vai te perguntar: você ainda fala com ela? Você cumprimenta ela com a paz? Você tem coragem de abraçar ela depois de tudo que ela fez com você? Qual será a sua resposta? Alguém vai ver você abraçando alguém e vai dizer assim: ah, não pode ser, esse abraço é de crocodilo, tem falsidade nesse abraço. Você está abraçando essa pessoa de verdade? Como que você consegue abraçar alguém que te fez mal? Qual será a sua resposta? Olha, pega a mão do teu irmão de novo e diga para ele: nesta noite, Deus te fará esquecer. Estamos chegando lá, estamos avançando na mensagem. Olha aqui: José disse eu esqueci, ou José disse Deus me fez esquecer? Porque tem ferida que é tão profunda que eu não tenho capacidade de dizer: eu sou tão bom de perdoar que eu esqueci sozinho. Eu perdoei sozinho. Pastor, meu coração é tão bom que pode bater no meu rosto, pode me açoitar, amanhã eu perdoo. Não. José disse assim: sem Deus eu não esqueceria. Sem Deus eu não perdoaria. Mas como Deus tinha um plano, pastor, eu abri o coração, Deus me ajudou. E eu consegui esquecer. Porque guardar mágoa não faz mal para quem você tem mágoa. Guardar mágoa só faz mal para quem tem a mágoa. A vingança não faz mal para quem vai sofrer a vingança. A vingança faz mal para quem comete a vingança. Só que o segundo filho de José foi Efraim. Qual o nome? E Efraim quer dizer Deus me fez crescer. O que quer dizer Efraim? Estou chegando lá. Olha aqui. Nós fazemos campanha por Manassés ou por Efraim? Seja sincero. Sincero. Não espiritualiza não. Não queira ser mais crente que você é não. Você faz campanha por Manassés ou por Efraim? Você não faz campanha por Manassés. Você não faz campanha para esquecer. Você não vem ao culto para esquecer. Você não ora para esquecer. Quando você vai orar, na tua oração não é Manassés. A tua oração é Efraim. Me faz crescer, Deus. Me faz prosperar, Deus. Deus, me faz crescer no ministério, me faz crescer na empresa, me faz crescer. Deus está dizendo: como que eu vou te fazer crescer? Sem antes te fazer esquecer. Primeiro você esquece, depois você cresce. Você consegue dizer isso para alguém? Primeiro você esquece, depois você cresce. Levanta as mãos de novo que lá vai uma profecia. Deus não pode levantar ninguém com o coração cheio de raiva. Deus não pode colocar a chave na tua mão, sabe por quê? Porque quem vai precisar de você é quem te fez mal.
Sabe quem vai precisar da gente, pastor João? Quem pisou na gente. Tem gente que traiu sua confiança, traiu tua amizade, traiu você. Tem gente que te vendeu, tem gente que falou mal de você. E sabe o que Deus vai fazer? Vai trazer ele necessitado e vai pôr ele na tua mão. Mas não é porque Deus está te exaltando, é porque Deus sabe que na tua mão tem misericórdia. Você esqueceu. E se o teu inimigo tiver fome, você vai dar-lhe de comer. E se ele tiver sede, você vai dar-lhe de beber. E fazendo assim, amontoará brasa viva sobre a tua cabeça. Só quem vai gerar Manassés, levante a mão e dê glória a Deus. Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: gere Manassés, porque Efraim nascerá naturalmente. Quando você for curado da sua decepção, você vai crescer naturalmente. Ou você não se lembra dos amigos de Jó? Não se lembra? Leia depois o que os amigos de Jó falaram, o que os amigos de Jó fizeram. Aí Deus faz um teste com Jó, pastor João. Pastor Marcos, Deus faz um teste com Jó. Jó está no monturo, doente, sem família, sem a compreensão da esposa. Jó passou tanta vergonha que ele diz: o escravo que nasceu na minha casa me abandonou e passa na rua zombando de mim. A mulher do Jó chegou para o Jó e diz assim: manterás a sinceridade, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Os amigos de Jó bateram, açoitaram Jó e foram embora. Quando eles foram para o culto, lá na cidade deles, eles vão oferecer uma oferta. Deus diz: não aceito. Eu não aceito a oração de vocês. Só tem um jeito de eu abençoar vocês. Como, Senhor? Se Jó orar por vocês. Como que você vai pedir oração para quem você fez mal? Deus condicionou a bênção deles na mão de Jó. Mas não é porque Deus estava exaltando Jó, é porque Deus queria saber o que Jó faria com eles. Leia o capítulo 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Prova, 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 prova. Não tem mudança de cativeiro, não tem virada de cativeiro. O Jó está lá cantando para Deus na prova. Deus não fez nada. A prova do Jó foi só aumentando. Capítulo 42, versículo 10. E mudou Deus o cativeiro de Jó. Quando? Quando? Não, quando? Deus foi, está curado. Ele está orando por quem machucou ele. Ele está abençoando quem acabou de fazer o mal para ele. Jó está preparado. E virou Deus o cativeiro de Jó. E deu ele ao dobro de tudo quanto antes possuía. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: só cresce quem esquece. Dê a mão para esse irmão que está do teu lado, se você pode. Ajuda ele agora. Levanta a mão dele lá em cima. Nós vamos fazer uma oração, pastor João. Porque Deus está dizendo para alguém aqui hoje: é tempo de perdoar. É tempo de gerar Manassés. É tempo de alguém chegar para você e dizer: vai se vingar? E aí? Vai embora? E você vai responder: Deus me fez esquecer. Eu estou com o meu coração em paz. Alguém vai olhar para uma família e vai dizer assim: eu tinha certeza que essa família ia acabar. Mas a mulher vai dizer curada: eu não estou lá amarrada não. Eu não estou lá obrigada não, estou lá chorando. Mas como é que você está sorrindo depois daquilo? Estou. Por quê? Deus me curou. Deus me fez esquecer. Eu estou curada. Você não vai precisar abraçar ninguém com o coração pesado. Você não vai precisar cumprimentar ninguém com o coração doendo. Porque Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: você estava achando que o teu problema era um, mas teu problema era outro. Mas hoje nós vamos gerar Manassés. E quando nós gerarmos Manassés, Efraim vai nascer. E nós vamos crescer e prosperar na terra da nossa aflição. Levanta a mão do teu irmão lá em cima, levanta. Você vai orar por ele e ele vai orar por você. E você vai pedir a Deus: Deus, ajuda ele a esquecer. Provavelmente alguém bateu nele, provavelmente alguém traiu ela. Provavelmente ele tem um problema na família, um problema na amizade, um problema no relacionamento. Ele talvez passou por uma situação na vida onde alguém fez mal a ele. Mas você vai sair daqui dessa noite dizendo: pastor, Deus me fez esquecer. Eu não estou saindo daqui com raiva. Eu não estou saindo daqui com vingança. Eu não estou saindo daqui com ódio. Eu não estou saindo daqui com ressentimento. Porque Deus vai sarar esse casamento. Deus vai sarar essa amizade. Deus vai sarar a tua vida. Você vai dormir melhor. Você vai comer melhor. Você vai se relacionar melhor. Você vai ter uma qualidade de vida melhor. Porque Deus vai limpar o nosso coração a ponto da gente dizer: Deus nos fez esquecer. Segura aí a mão do teu irmão. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. E nós sabemos que Manassés não nasce depois de Efraim.
Nós não crescemos para esquecer, nós esquecemos para crescer e prosperar. Senhor, que toda raiz de amargura, que todo ressentimento, que toda lembrança, que toda mágoa, que todo trauma, que toda lembrança ruim, Senhor, seja arrancada de nós. Nós abrimos o nosso coração para Manassés nascer. Nós queremos ter qualidade de vida espiritual, nós queremos ter qualidade de vida matrimonial, nós queremos ter qualidade de amizade, nós queremos ter qualidade de amor fraternal, nós queremos ter qualidade de, Senhor Deus querido, de companheirismo. Quantos entendem isso? Glorifiquem o nome do Senhor. Esqueça, deixa Deus gerar Manassés dentro de você. Quantos podem dar glórias ao nome de Jesus, porque você é capaz de gerar Manassés? Me escuta, irmão, estou indo para o final da mensagem. Sabe qual é as mensagens? Estou falando isso olhando nos seus olhos, porque eu prego há 26 anos. Sabe qual é a mensagem que faz uma grande gama de crentes vibrarem? Quando alguém prega que Deus vai matar o inimigo dele, que Deus vai pegar o inimigo dele, vai fazer o inimigo dele pagar tudo que ele fez. Tem gente que grita, que vibra, que aplaude, porque o problema está no pregador e está nele, está nos dois. O pregador é doente e ele também é. Aí ele se sente, ele se identifica com o que ele está ouvindo e diz: é isso mesmo, fez, vai pagar. Jesus não ensinou isso, a Bíblia não ensinou isso, o Evangelho não ensinou isso. E a gente já poderia estar longe. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: era para você estar muito mais longe do que isso, muito mais. O problema é que a gente lembra muito e esquece pouco. Mas essa noite nós vamos sair daqui dizendo: Deus me fez esquecer. Quantos podem levantar a mão e dizer isso? Deus me fez esquecer. Diga agora para o teu irmão: Deus te fará esquecer. Vamos lá? Diga comigo: decepção com o tempo. Diga: decepção com o tempo. Decepção com os homens. Vou acelerar. Diga comigo: decepção com Deus. Diga mais forte. Existe não, pastor? Vou te provar que existe. Tem gente que não está decepcionado só com o tempo e nem só com os homens. E sabe com quem que está decepcionado? Com Deus. Olha o que esse homem diz para Jesus: quando a água é agitada. Quem agitava a água? O anjo. Quem mandava o anjo? Sabe o que esse homem está dizendo, pastor João? Tem 38 anos que eu vejo Deus só agitar. Pastor, tem 38 anos que eu fico só vendo Deus falar: vou fazer, vou abrir, vou operar, vou salvar. Pastor, eu não aguento mais ouvir isso. Eu vou te dar aqui o exemplo só de 2 homens. Podia te dar de 10. De 2 que tiveram esse problema chamado decepção com Deus. Só 2. Um é Asaf. Sabe quem é Asaf? Asaf é o chefe de uma família que compõe hinos. Compõe o quê? Você lê os salmos de Asaf, irmão. Os salmos de Asaf fala da grandeza de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, da santidade de Deus. Você canta os salmos, que é o hinário de Israel. Você canta um hino de Asaf, você entra no céu com o hino de Asaf. Você parece que enxerga o céu por dentro. Só que no Salmo 73 você diz: não, pastor, isso aqui é um fake. Isso aqui não foi Asaf que escreveu, não, pastor. Pastor, Asaf é o melhor levita da igreja. Asaf é o que mais canta, é o que mais glorifica a Deus. E o Asaf começa o Salmo 73 dizendo assim: eu estou quase desviado. Não, pastor, não foi Asaf que escreveu isso, não. Foi. Asaf disse assim: hoje vocês vão cantar esse hino aqui, mas esse hino aqui que eu vou cantar hoje é uma murmuração. Por que, Asaf? Eu estou decepcionado. Eu estou quase desviado. Por que, Asaf? Porque eu não entendo Deus. Eu canto para Deus todo dia e sou afligido toda manhã. O ímpio que não serve a Deus, não teme a Deus, não ama a Deus, não canta para Deus, está vivendo uma vida melhor do que a minha. E eu queria entender por que Deus ajuda mais as pessoas que não lembram dele do que eu, que amo ele. Eu vivo na casa dele, eu canto para ele, eu sirvo ele, eu dou oferta para ele, eu dou dízimo para ele, eu dei minha vida para ele e sou afligido. E tem alguém que eu conheço que não adoece, não sofre. E eu olho para a vida dele, o olho dele, o Asaf diz assim: eles estão com o rosto cheio de gordura, eles estão gordos, eles estão bonitos, eles estão felizes. E eu que sou crente, estou deprimido, estou triste, estou doente. Não aceito. Pastor, eu não consigo entender Deus, pastor. Pastor,
Tem um familiar de um ímpio que detesta a igreja, que detesta Jesus, sobreviveu. Eu orei pelo meu parente até o último instante, morreu, pastor. Jesus não curou. Pastor, tem gente se dando melhor do que eu, gente que não é dizimista. Eu sou dizimista, o camarada está crescendo financeiramente, mas eu queria entender isso. Por quê? O salmista diz assim, o Asaf diz assim, eu quase me desviei, eu olhei a prosperidade dos ímpios. Em vão lavei minhas mãos na inocência. Para que eu fui ser tão crente? Eu fui tão ingênuo. Até no verso 17 ele diz, até que entrei no santuário de Deus, entendi tudo. Os ímpios escorregarão para a perdição, mas eu serei recebido na glória. Jeremias no capítulo 1, Deus chama ele. E Deus diz para Jeremias assim, eu te escolhi. O que Deus diz para Jeremias? Vamos lá, diga forte, o que Deus diz para Jeremias? Se Deus te dissesse isso, você diria o que para Deus? Fala aí, o que você está pensando? Amém, glória a Deus. Amém, Senhor, obrigado, Senhor, por ter me escolhido. Pois Jeremias não disse isso. Deus falou, eu te escolhi, Jeremias. Jeremias disse, não, muito obrigado, quero não. Só pode escolher outro. Não, mas eu te escolhi no ventre da sua mãe, não foi hoje não. Lá no ventre da sua mãe eu te consagrei a profeta. Sabe o que Jeremias disse? Pois eu não tenho perfil não, se eu escolher outra pessoa, porque eu não quero. Eu não sei falar. E Deus foi convencendo ele, não. Te escolhi, eu vou pôr a minha palavra na tua boca. Está escrito lá no capítulo 1. Eles vão pelejar contra ti, mas não prevalecerão. Eu serei contigo para te livrar. E convenceu, falou. Jeremias disse, sendo assim, eu aceito. Aí Jeremias começou a apanhar em praça pública, ser jogado em cisterna, amarrado num tronco, pregava, ninguém acreditava. Agora eu quero que você leia comigo, já eu termino. Abra a tua Bíblia comigo em Jeremias. Tem gente que vai ficar com medo até de ler. Capítulo 20. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Eu vou contar de 1 a 3 e você vai ler. Quem está falando é um profeta, não é um ímpio não. Esse texto que você vai ler agora foi escrito por Jeremias. Esse versículo que você vai ler aí foi escrito por um homem que estava tendo problema com Deus. Capítulo 20, versículo 7. 1, 2, 3, leia aí. Peraí. O Senhor o quê? Ele está falando isso com quem? O Senhor me iludiu. E eu fiquei iludido. Eu acreditei em tudo que o Senhor falou. E estou vivendo tudo o contrário. O Senhor me iludiu e iludido eu fiquei. Eu acreditei. Eu acreditei em tudo que o Senhor falou. Mais forte fosse do que eu e prevalecesse. O Senhor me convenceu porque eu não queria. Eu não pedi para ser crente, eu não pedi para ser pastor. Eu não pedi não, foi o Senhor que me escolheu. Agora olha o que eu estou passando. Vamos lá. Coloca o versículo seguinte, o 8. Porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra de Deus um opróbrio para mim e um ludíbrio todo dia. Um ludíbrio, ele está falando com Deus. Outro versículo, 9. Então disse eu, grita, então disse eu. Mais uma vez. Se você não falar mais alto, eu prego mais 1 hora. Vai lá, então disse eu. O que ele disse? Dele quem? De Deus. O Jeremias está dizendo, eu não me lembrarei mais dele. E não falarei mais o quê? Porque qual é a fala do profeta? Assim diz o Senhor, vamos fazer o seguinte, o Senhor me iludiu, eu fiquei iludido. Então faz o seguinte, procura outro para tocar o teclado, eu não toco mais. Procura outro para tocar o violão, eu não toco. Não conta comigo no louvor, eu não vou mais cantar para o Senhor. O Senhor arruma outro pastor, que eu não quero mais ser pastor, eu não quero ser mais crente. Eu estou chateado, eu estou decepcionado. Eu não entendo um monte de coisa nesse mundo, um monte de injustiça nesse mundo. E eu estou chateado com o Senhor, porque eu acho que o Senhor deveria ter feito, eu acho que o Senhor devia ser diferente. E o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. Não falarei mais no seu nome. Olha o que ele está dizendo para Deus. Agora, leia aqui, Mas isso, diga, mas isso foi no meu coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu estou fadigado de sofrer
e não posso. Em algumas traduções diz assim, não falarei mais do seu nome, mas isso foi como os ossos, como o fogo dos meus ossos. Eu não resisti e tive que falar. Pega a mão do teu irmão. Já eu termino. Pega a mão dele, mas pega forte. Diga para ele assim: nem para desistir você serve. Diga para ele assim: porque todas as vezes que você pensa em desistir, um fogo arde no seu coração e queima seus ossos, e você não pode resistir. Agora levanta a mão dele lá em cima. É por isso que você disse que nunca mais cantava e está cantando, porque o seu chamado é maior que a sua revolta. É por isso que você disse: eu não vou mais, e está aqui. Eu não prego mais, está pregando. Eu não canto mais, está cantando. Sabe o que Deus fez? Deus, quando te chamou, acendeu um fogo dentro dos seus ossos. E diz assim: vai ter um momento que você não vai entender o meu agir, o meu trabalhar, vai querer se revoltar, mas a minha chamada, o meu fogo será maior do que a tua revolta. E eu vou te explicar que eu sou justo, eu sou fiel. Levanta a mão do teu irmão lá em cima, lá em cima. Só quem tem um fogo que arde nos ossos e no coração, dê glórias ao nome de Jesus. Porque você não vai conseguir desistir, ainda que você queira. Ainda que você queira, você não vai desistir, porque Deus acendeu um fogo dentro dos teus ossos. Será que o problema desse homem é a doença? Você até esqueceu que ele é doente. Diga comigo: decepção com o tempo, decepção com os homens, decepção com Deus. O problema desse homem é sério ou não? O que adianta ser curado no físico se a doença está na alma? Vamos ficar de pé? Escute. Ele olha para Jesus e diz assim: pastor João, e quando eu vou, diga bem forte, quando eu vou, passa um na minha frente. Diga de novo e eu termino aqui. E quando eu vou, passa um na minha frente. E agora ele está decepcionado, não é só com o tempo, não é só com os homens, não é só com Deus. Ele está decepcionado com quem? Toda vez que eu vou, passa um na minha. Pastor, eu não consigo entender. Eu vou, eu me arrasto, eu me esforço, eu tento, mas eu sempre fico para trás. Por que as pessoas conseguem e eu não? Por que as pessoas vão e eu fico? Por que acontece na vida dos outros e não acontece na minha? Assim? Você vai encontrar gente na igreja dizendo: eu não tenho sorte. Essa frase não existe para crente. Eu não tenho sorte. Você tem Deus, irmão. Eu nasci para sofrer? Não, isso não existe. Pastor, comigo tudo é assim. Não, você não pode dizer isso. Esse homem está tão decepcionado com ele mesmo que ele diz para Jesus assim: eu até me arrasto, mas eu já sei que vai passar alguém e vai atravessar na minha frente. Olha o que Jesus disse para ele. 2 minutos eu termino. Terminou de falar? Sim, Senhor, terminei. Jesus disse que ele estava certo? Jesus disse que ele estava certo? Não. Jesus apoiou a decepção dele? Não, você está certo mesmo. Os homens não prestam mesmo, não. É, realmente, Deus devia ter te curado há mais tempo. Você está aqui? Não, Jesus. Porque Jesus tem a capacidade de te ouvir até quando ele não concorda. Jesus não concordou com nada que o homem falou, mas ouviu ele. Terminou de falar? Terminei. Quem aqui já foi numa terapia sabe que quem dá remédio é psiquiatra. Psicólogo não dá remédio para ninguém não. Ele faz você falar. E você é curado falando. Você não toma nenhum comprimido. Aquele homem, ele foi curado na conversa. E aí, rapaz? Já falou tudo? Falei, Jesus, desabafei. Você sincero, eu sou crente, mas eu estou sofrendo, sei tudo mesmo. Eu não acredito em ninguém. Para mim já era para ter acontecido. Estou chateado com Deus, com gente, com tudo. Jesus disse assim: não, pai, eu não estou aqui para concordar contigo, não. Eu vim aqui
para te ouvir. E aí, falou tudo? Falei. Então levanta. Pega a sua cama. Anda. Ele pega a cama, joga no ombro, pastor Marcos, e sai andando. Quando ele sai andando, vem um fariseu. Ô, pode carregar a cama hoje não, irmão. Hoje é sábado. Por que você está carregando cama? Se ele não tivesse sido curado, qual seria a resposta dele? Ô filho de Satanás, eu fiquei 38 anos lá no tanque, você não foi lá. Eu fiquei 30 anos na prova, você não apareceu lá. Agora que eu estou curado, endemoniado, você vem? Não, mas quem está curado não responde assim. Hoje é sábado, não pode carregar a cama. Olha a forma serena de quem está curado. Ô rapaz, sabe por que eu estou carregando essa cama? Eu estava 38 anos doente no físico, cheio de decepção, mas hoje eu recebi uma visita. Um homem conversou comigo lá no tanque. Eu estou tão leve que a cama também está leve. Está tão bom hoje. As pessoas vão olhar no teu semblante e vai dizer assim: rapaz, ela está melhor. Dentro da tua casa, os seus filhos, o teu marido, a tua esposa vai perceber. O teu humor vai melhorar. A tua fisionomia vai melhorar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você vai parar de viver uma vida vivendo parte do dia cedo amargo. Quando vai falar, parece que... Não. Versículo 1. Havia em Jerusalém uma. Versículo 14. Mais tarde Jesus encontrou no templo. A festa era religiosa. A festa religiosa acontece onde? Então de manhã Jesus encontrou ele no tanque. Mais tarde Jesus encontrou ele Console dois irmãos e diga para ele: a história não vai terminar no tanque. Diga para ele: a história vai terminar na festa. Consola a tua irmã, diga para ela: tem uma festa te esperando. Tem uma festa preparada. Você não vai terminar sua vida lamentando na beira de um tanque. Você vai terminar os seus dias numa festa celebrando a Deus e contando o testemunho da sua vitória. Quantos podem levantar suas mãos aos céus, mas bem alto, para celebrar? Quantos acreditam que tem uma festa te esperando? Diga glórias a Deus. Quantos acreditam que tem uma festa para a tua família? Uma festa para o teu ministério? Uma festa para a sua empresa? Uma festa no seu casamento? Uma festa para os seus filhos? Diga glórias a Deus. Cumprimente alguém de novo e diga: a história não termina no tanque. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.